de forma repentina, mas a gente teve uma intercorrência com o Dr. Eber, que ia fazer sobre raio-x, e o pessoal estava pedindo a aula de emergência psiquiátrica se a gente não tinha conseguido agendar ainda um horário. E aí você conseguiu suprir essa necessidade nossa aqui. Agradeço muito. Gostaria de apresentar a vocês o Dr. Marcelo Cacheta, referência goiana aí na psiquiatria, parceiro nosso, parceiro da MG, sempre disposto aí a ensinar e principalmente, na minha opinião, a atender os pacientes do SUS, que vocês sabem que eu sempre levanto essa bandeira para os nossos pacientes desse nosso convênio Black. Marcelo, é com você aí. Tá, bom, eu agradeço então, eu gostaria de agradecer à Associação Médica, a SEREM, né, a Comissão de Residência Médica, da qual eu tenho o prazer de participar, o professor Valdemar, que me convidou mais uma vez gentilmente, o professor Tarek também, que me convidou gentilmente, e também a sociedade, a Associação de Medicina de Urgência, né, que também aceitou o convite. Então, apesar de ter sido um pouco em cima, eu vou tentar passar um pouco da minha experiência. A pessoa velha, uma das vantagens dela, viu, Vigiana, é que a gente pode falar de muita coisa, né? A gente é total flex. Então, assim, eu posso falar de emergência porque tive a honra de trabalhar no pronto-socorro da UFG, né? Do Hospital das Clínicas. Eu trabalhei lá longos 9 anos e saí de lá por estresse pós-traumático, também porque fui demitido, porque eu estava querendo fazer psicoterapia com as histéricas lá nos box. Aí o pessoal falou que não dava, estava demais e tal. E foi numa época selvagem, né? Foi numa época bem selvagem. A gente atendia traumatismo, hack medular, tudo sem nem tomografia a gente tinha. Levei processo. Uma jornalista lá, jornalista advogada, levou um pai lá com AVC, provavelmente hemorrágico, e aí depois eu acabei levando um processo por conta disso. Mas enfim, tempos heróicos, tempos selvagens. Né? Não teria A jornalista advogada também foi demais, é pior que ser rim positivo. Tive o azar, né, de ser jornalista e advogada. Como a minha letra era muito ruim, eu batia a máquina, eu datilografava. Porque eu também tenho um problema na mão. Por isso é que eu virei psiquiatra. Se eu não tivesse problema na mão e fosse mais inteligente, eu teria virado cirurgião. Obstetra, né, no caso. Então, eu acabei que eu bati na máquina e ela falou assim: por que você está batendo nessa máquina aí e tal? Você tem que atender meu pai. Eu falei: não, mas eu estou atendendo, eu estou fazendo encaminhamento porque aqui não tem tomografia e tal. Bom, resultado, levei um processo. Mas enfim, eu acho que é para herói, né? Eu acho que é para herói. Eu tenho alguns amigos, poucos, que ainda estão na medicina de urgência, né? Que eu reputo como heróis, ou que são as pessoas que têm a melhor saúde mental que eu conheço. Como psiquiatra eu posso avaliar. A pessoa até um dia a gente poderia fazer um outro programa sobre isso. A saúde mental do médico emergencista. Eu acho que dá um bom programa, porque assim, eu vou te contar, a pessoa tem que ter saúde mental para enfrentar. Bom, então assim, sem mais delongas, acabei que, bom, trabalhei esses 9 anos, né? E foi vi muita coisa e tal, e depois virei psiquiatra, né? Bom, então eu vou falar hoje da minha experiência, né? Eu não vou ficar trazendo academicismo, porque pelo que me foi passado e pelo que eu vi, esse é um curso, é uma discussão, um debate. Eu espero dar voz à plateia, às perguntas, né? Que talvez seja a parte mais importante, mais interessante. Então, você tentar ser rápido e tentar ser muito, muito prático, né? Nada acadêmico, assim. Muito pouco acadêmico, né? Então, vamos lá. Depois, no final, vocês anotam as perguntas e tragam sugestões, críticas, né? Bom, então, isso aqui são os meus títulos, tal. O conflito de interesse eu não tenho, nenhum conflito de interesse, né? Bom, vamos falar assim primeiro do Delirium. Eu queria agradecer mais uma vez também o Vigiano pela arte que ele fez. Velho, né, não sabe usar informática e o Vigiano na última hora me socorreu, aí fez um trabalho belíssimo, como sempre, né?
E também gostaria de agradecer à MG, que cedeu os estudos aqui, a Associação Médica Goiana. Acho que é o professor Washington, né, que é o presidente, então também o meu agradecimento. Mas então, o delirium, né, eu falo delirium para não confundir com delírio, então eu falo delirium, meio esquisito, mas tudo bem. O delirium, né, é um elemento comum no pronto-socorro, né? Então, como é que você vai diagnosticar o delirium, né? Então, o paciente ele tem um rebaixamento de consciência, né? Ele está confuso, desorientado, temporalmente, espacialmente. Então, as opsias, né, alucinações visuais são muito comuns. Então, o paciente ele fica assim, o que foi, né? O que é? Ele fica assustado, perplexo. Às vezes fica pegando bichinho assim na roupa, olha no chão, vê alguma coisa, depois pega na roupa assim, fica mexendo no cobertor, embrulhando o cobertor assim. Então, são sinais de delírio. E o paciente muitas vezes está com febre, desidratado, com sudorese, né, diaforese ou outros distúrbios autonômicos. Então, essa situação, primeiro, a gente tem que saber diagnosticar, né? Tem que saber diagnosticar. Isso é um problema, né? É um problema. Anteontem mesmo nós pegamos no nosso hospital psiquiátrico uma senhora de 68 anos, com delírio 1, né? Passou por uma unidade de urgência, passou por um cardio, passou por um psiquiatra, passou pelo médico da ambulância e, infelizmente, nenhum conseguiu detectar esse delírio 1 da paciente. O paciente estava com arritmia muito grande, insuficiência cardíaca descompensada, etc. Então, assim, o delírio 1, ele tem que ser diagnosticado com muita acurácia, porque é uma emergência médica, né? É uma emergência médica. O paciente em delírio 1, ele está em risco. Ele está em risco. Está em risco de vida. Está em risco de vida. Porque ele geralmente indica um sério problema metabólico, né? Neurofisiológico, às vezes lesional, hemorrágico, etc. Então, assim, é uma emergência médica, né? E a gente tem que saber diagnosticar bem. Então, repetindo, né? Paciente assim desconectado, sonolento, com rebaixamento de consciência, mas nem sempre. Às vezes o paciente está hipervigil até. Só que ele está assustado. Ele, onde vocês vão? O que é? Gente, tal, né? Ele fica manipulando as mãos. Você fala com ele, como é que é? Ele tem dificuldade de entender o que você está falando. Ele fala uma coisa, você pergunta uma coisa, ele responde outra, né? Então, aí está o delírio 1. Bom, então, procurar a causa, esse é o fundamental, né? Você tem que procurar a causa. Então, assim, a maior parte das causas estão ligadas a drogas, né? Drogas lícitas ou ilícitas. Então, é muito comum o paciente geriátrico, né? Chegar lá com delírio 1, então usando muita medicação. É o paciente com abstinência de drogas ou de álcool, né? Até tabaco, até nicotina, abstinência de nicotina dá delírio 1, né? O alcoolismo, né, no caso, é o temível delirium tremens, né? E, bom, uso de remédios, tal, infecções, né? Desidratações, então, sobretudo paciente já consumptivo, já idoso e tal, ou criança, né? Desidratação. E as causas metabólicas, né? Renal, hepática, respiratória, certo? São causas importantes que têm que ser muito bem investigadas, né? Entre as causas renais aí, inclusive, eu botaria as insuficiências renais agudas, do tipo pré-renal, hipovolêmica, etc., desidratação, né? Desequilíbrios hidroeletrolíticos causados por medicações, inclusive, por exemplo, medicações psiquiátricas é danado para dar, danado, esse é um termo bem goianão, né? Danado para dar hiponatremia, tá? Então, por exemplo, Tegretol, valproato, mesmo neuroléptico, às vezes costuma dar hiponatremia. Serotoninérgico pode dar hiponatremia e tal. Bom, causas psiquiátricas. Sim, causas psiquiátricas podem dar delírio 1, tá? Então, se o paciente tem um passado psiquiátrico, de uso de medicação psiquiátrica e tal, ele pode ter delírio 1, né? Ele tem um delírio 1 que a gente chama seco. É um delírio 1 que não tem muitos sintomas autonômicos, desidratação e tal, mas às vezes pode ter. Então aquele delírio 1 mais perplexo, é o que a gente chama de psicose perplexa. O paciente tá assustado, não sabe e tal. Então assim, ele tá confuso, né? E então é uma causa importante. E na epilepsia também, pacientes epiléticos,
que tiveram uma crise, né? Então estão no período pós-ictal, ou estão ou mesmo como equivalente da epilepsia, ou como estado de psicomotor, né? Uma epilepsia psicomotora. Então são pacientes epiléticos que também podem apresentar esse tipo de alteração de consciência e quadro clínico do delírio. Bom, então primeiro, a gente tem que tratar a causa. Gente, esse é o principal. Não tentem, não fiquem tentando tratar delírio como sintomático. Busquem a causa como o Dr. House, sabe? Busca de todo jeito, revira o paciente e tal, para ver se acha essa causa. Nem que seja uma causa psiquiátrica, mas que procurem essa causa, né? Bom, então você tem que tratar a causa. Esse é o fundamental. Não adianta achar que vai existir um remédio para tratar delírio, tá? Não, você tem que tratar a causa. Então, assim, uma coisa que muitas vezes a gente faz é a contenção mecânica. Eu dirijo um serviço psiquiátrico, né? No qual muitos residentes às vezes ficam louquinhos para medicar ali, o paciente em delirium. Vou medicar, o que eu medico? Eu falo, não medica nada. Delirium é uma coisa muito, muito complexa. Às vezes você medica, fica pior. Por exemplo, se você dá benzos, muitas vezes o paciente fica pior. Se você dá medicação anticolinérgica, por exemplo, fenotiazina, prometazina, quetiapina, benzodiazepínico, às vezes o paciente fica pior, né? Então, muitas vezes você faz a contenção. É muito melhor você deixar o paciente contido. É claro, contenção tem as suas regras, por exemplo, você tem que saber até o nó que você vai dar, né? Que é a volta do fiel. Isso aí depois vocês olham na internet, como é que você faz essa volta do fiel, que é um nó que não aperta, não arrocha e não causa gangrena, não causa deficiência vascular periférica, né? Você tem que saber, o médico tem que ficar de cima, né, desse paciente contido, né? Então tem que estar sendo muito bem orientado. A contenção tem que ser feita, mas muitas vezes é o melhor a se fazer, até que se ache a causa, que se trate a causa, certo? Bom, outra coisa que a gente vê muito, assim, outro erro que a gente assiste muito é de deixar o paciente desidratado, tá? A desidratação, ela é fatal em sintomas psiquiátricos. Então, o paciente que está desidratado, ele vai tendendo a piorar. Não adianta você dar nenhuma medicação, você fazer nada, se ele não se hidratar adequadamente, aqui no caso é parenteral, né? Você não reverte, tá? Naqueles casos que você precise medicar, né? A gente indica ainda o bom e velho haloperidol, certo? O haloperidol, eu tenho que fazer um parênteses aqui. Infelizmente, o nosso país, ele tem uma política, né? Política governamental, estatal, de redução, de fazer tabelamento de preços. E esse tabelamento faz muitas medicações importantíssimas na psiquiatria sumir. Inclusive, o Aldol sumiu. O Aldol injetável era uma medicação fundamental, vital, e ele sumiu. Não existe mais, por conta de essas questões aí de governo estatais, que o governo tabela, afirma que quer ganhar mais, porque eles não são filantrópicos, e aí eles somem a medicação. Nós temos alguns haloperidol injetáveis, que não funcionam bem, assim, de modo geral, não tem aquela biodisponibilidade, aquela bioequivalência, na verdade, que o Aldol, o velho Aldol tinha. Então, assim, quando for usar, eu sugiro o haloperidol da União Química, que é o que tem algum efeito, vamos dizer assim, melhor, da União Química, certo? Outras marcas a gente não tem tido um resultado muito bom. Bom, mesmo esse da União Química, às vezes a gente não tem tido bons resultados. A gente precisa fazer 2 ampolas, 3 ampolas para conseguir o efeito que a gente antigamente tinha com o velho Aldol injetável, né? Então, muitas vezes você tem que fazer 2, 3 ampolas. Num delirium, não, você não faz isso. Isso é mais para psicose, mais para agitação, mas no delirium, se você for fazer, faz 1 ampola, 2 ampolas, né? Você pode fazer até de 6 em 6 horas, de preferência intramuscular, para evitar arritmias, porque a dose endovenosa ela pode dar arritmia, pode dar síndrome do QT longo, torsade de Pointes, pode dar fibrilação ventricular, enfim. Então o melhor é a intramuscular, você deve evitar a endovenosa. Quando às vezes não funciona, você pode usar o droperidol, que também é um butirofenônico, que também pode ser usado. Ele tem um efeito, ou seja, o butirofenônico ele é da mesma classe estrutural química do haloperidol. Ele tem uma vantagem, assim, ele tem a desvantagem de ter uma ação muito rápida, né? Então você vai ter um efeito
vamos dizer, delírio lítico, né, um efeito de melhora do delírio, às vezes que passa rápido, aí você tem que repetir mais. Então, não vai ser de 6 em 6 horas, às vezes você vai ter que fazer de 3 em 3 horas, tal, droperidol, uma ampola, esse você pode fazer endovenoso, com cuidados também, né, com cuidados hospitalares, porque pode dar às vezes problema de depressão respiratória, mas você é uma outra opção ao haloperidol. Bom, a gente tem que evitar, então, fenotiazínicos, prometazina, por quê? São medicações muito anticolinérgicas. E na fisiopatologia do delírio 1, a falta de acetilcolina. Então, se você dá um anticolinérgico, você pode, às vezes, piorar aquele delírio 1. Então, é muito comum o paciente que está insone por delírio 1, você tentar dar um hipnótico para ele, um benzo, ou um fenotiazínico, e ele piorar a insônia, ficar mais agitado, daí o médico, doutor, ele ficou pior, e agora, o que eu faço? E tal, o paciente ficou mais, né, complicado. Então, assim, você tem... Esse é o resumo, né? Como eu falei assim, no início, eu tô dando informações, não é para UTI, né? E não é para o hospital psiquiátrico. São duas situações bem diferentes. UTI, pronto-socorro e hospital psiquiátrico. Então, eu estou dando algumas orientações para um pronto-socorro, tá? Não preparei a aula ou a discussão para isso. E para o clínico, né? Para o clínico ali que precisa diagnóstico, tratamento e tal, o que eu faço? Sem muita firula, sem muita teoria, sem muita filosofia. Bom, a gente tem também no pronto-socorro, muitas vezes, psicoses, catatonia, psicose perplexa ou negativismo, né? Então é aquele paciente que está delirando, né? Está agitado, está com alucinação, vão me pegar, vão me matar, não sei o que, tal, né? Então assim, isso seria a psicose, né? A psicose ela pode se manifestar de outras formas também, né? Ela pode se manifestar com o paciente se negando a comer, se negando a beber, né? Com o paciente parado ali, estuporado em cima de uma cama, né? Com o paciente perplexo, como eu falei aí, às vezes até confunde um pouco com o delírio 1, porque o paciente está assim, está com medo, o que vão fazer, onde que vocês vão me levar, tal. Ele está com medo, ele está perplexo, certo? Então essas situações, elas são graves também, né? Elas são graves até do ponto de vista vital. Você tem que corrigir, certo? Quando eu falo catatonia, gente, não é só aquele catatônico clássico de filme que tem a flexibilidade séria, né? Que você bota a mão assim. Não. Tô falando catatônico que é aquele paciente que chega, geralmente de olho fechado e tudo. Doutor, ele tá assim faz 2 dias, ele não come, ele não bebe, né? Você vai dar uma aguinha na boca dele, ele cerra o dente, cospe, vira a cara, agita, tal. Então isso também é uma catatonia, tá certo? Nesses casos de psicose, catatonia, a gente busca, né, não a sedação do paciente propriamente, mas a gente busca a ataraxia. A ataraxia é aquele estado de que o paciente fica ali parado, ele não fica sedado, ele não fica comatoso, mas ele fica assim, parado, né? Então é diferente da sedação. Né? Nesses casos aqui, a gente não busca uma sedação, a gente não busca uma hipnose, não busca que um paciente durma nem nada. Né? A gente busca uma ataraxia. Tanto o tratamento é o mesmo, por isso que eu botei tudo junto. Né? Então você vai dar um antipsicótico potente, que o mais potente que nós temos até hoje, e também no Brasil nós temos poucos antipsicóticos injetáveis. A panóplia, a farmacopeia de antipsicóticos é pequena no Brasil, infelizmente, pelo motivo que eu já falei para vocês, o motivo governamental. Então, assim, a gente usa aí o haloperidol até 3 ampolas de 6 em 6 horas, e tem que ser um tratamento vigoroso até o paciente, por exemplo, até o paciente começar a comer, beber, né? Porque se você der o haloperidol para ele parenteral, né? Ou se for o caso na sonda nasogástrica, também você pode fazer sonda nasogástrica, ou se for até impossível, você pode fazer intrarretal, pegar essas ampolas e fazer intrarretal. Ou mesmo o intramuscular, que é a via preferencial. Então você pode fazer até 3 ampolas de 6 em 6 horas. E o paciente, ele vai responder, ele vai melhorar, ele vai começar a comer, porque aqui o risco seu é que o paciente não está bebendo.
ele não está bebendo, por isso que eu botei aqui hidratação. Esse é o grande problema, porque se esse paciente aumentar a excreta nitrogenada, fazer hiperazotemia, fazer hipercreatinemia, hiperuremia, ele vai piorar o quadro dele. Então, daí ele vai parar no UTI, certo? Porque ele vai desidratar cada vez mais, da desidratação começa a vir febre, piora o delírio, aí do delírio que ele está, ele vai para o delírio 1, tá? Então, ele está com delírio, e ele vai para um delírio 1, se ele ficar desidratado, sem comer, sem beber, principalmente sem beber, né? Até comer não importa muito não. É claro que na hidratação você vai repor glicose, né? Tudo bem, então você vai repor caloria, mas não estou preocupado que o paciente vai comer. Esses pacientes, eles são uma urgência por causa da desidratação. Então é muito comum a gente receber do interior, né, um paciente já muito grave. Por quê? Porque tá lá, doutor, ficou lá no hospital, ficou lá na cidade, lá 3, 4, 5 dias sem comer e sem hidratar adequadamente, e sem tratar a psicose dele, que tem que ser tratada, né? Você já tem que começar a tratar, porque a hora que você começar a dar o haloperidol, é claro, a psicose dele, a catatonia e tal, não vai melhorar por si só com o haloperidol, mas ele vai melhorar a parte de urgência. Ele vai começar a beber, você vai poder transportar ele, você vai poder ter tempo para conseguir uma internação psiquiátrica para ele, né? E você não vai deixar ele morrer, certo? E a hidratação, ele não vai ficar tirando o soro, ele não vai ficar arrancando a sonda, certo? Ele vai ficar mais tranquilo, mais manejável para você até encaminhar ele para um serviço psiquiátrico, tá certo? Bom, então essa é a situação da psicose, catatonia, perplexidade e negativismo. Eu colocaria aqui também, né, a embriaguez patológica. Gente, tem uma situação que a gente tem, muito comum, eu até esqueci de colocar aqui no slide, mas é a embriaguez patológica, aquele paciente que bebe um pouquinho e sai quebrando tudo na festa, né? Ou embriaguez comum mesmo, certo? Que também aplica-se a mesma coisa, o haloperidol. É muito bom, deve-se evitar o benzo, deve-se evitar os fenotiazínicos, porque vai rebaixar mais ainda a consciência desse paciente, e poder fazer depressão respiratória, porque pode ter sinergismo do álcool com o benzo e tal. Então, o haloperidol é muito seguro nesse sentido. Em termos de depressão respiratória, em termos cardíacos, ele é muito, e em termos anticolinérgicos, em termos autonômicos, neurovegetativos, ele é muito tranquilo, né? Bom, então é isso. Em termos de psicose, seria isso. Mania. Então, mania é aquele paciente que chega muito alegre, muito sorridente, e não, mas chega brigando, né? Eu não vou não, eu quero isso e tal, chega todo reivindicativo, eu quero, não, esse negócio é meu, esse hospital é meu, não sei o quê, tal. Pouco sono, falando muito, comendo pouco, né? Andando muito e tal. Então, você tem que fazer primeiro o diagnóstico diferencial, né? Claro, porque tem outras doenças orgânicas que dão também esse tipo de comportamento. Mas então, se o paciente, você vê que é maníaco, já tem um passado psiquiátrico, ou está com sintomas nitidamente maníacos, que você faz um screening orgânico, não tem nada, né? Não tem problema nenhum, né? Então você faz o diagnóstico de mania, o tratamento adequado é clorpromazina intramuscular, aqui sim a gente vai usar fenotiazínico, que é o melhor antimaníaco que tem neuroléptico, é a clorpromazina, lorazepam via oral e valproato via oral. O paciente com isso, geralmente, ele se acalma, porque são medicações que têm um efeito antimaníaco interessante, importante, que você vai poder manejar, então, no hospital geral ou no pronto-socorro, na unidade de emergência, até que possa ser transferido, né? Ele vai ficar mais tranquilo. Bom, temos, então, o suicídio. Esse, infelizmente, é uma coisa... vocês que trabalham em pronto-socorro, né, sabem até mais do que eu, que nós vivemos uma epidemia, né? Um negócio gravíssimo, gravíssimo. Isso aí é uma coisa de saúde. Pouco se fala nisso, na verdade, mas nós vivemos uma epidemia. Só hoje, para vocês terem ideia, de um hospital do Mato Grosso, um hospital de Rondonópolis, para ser mais exato, nós recebemos 4 pedidos de internação. Porque descobriram a gente, foi no primeiro dia, já deu 4 pedidos de internação, todos de tentativa de suicídio. E todos de pessoas jovens, hein? Esse é o mais grave. Então, isso é um problema gravíssimo, seríssimo de saúde pública no Brasil. É só o Brasil que é um país organizado, bagunçado, que o pessoal tá falando aí de não sei o quê, né? De maconha, de tal, em vez de falar de um problema gravíssimo que é o suicídio, né? Sobretudo uma faixa etária que é super produtiva, que tem tudo pela frente, tal, né? E está se suicidando. Então, primeiro, né?
Tentativa de suicídio, se o paciente não tiver muito grave, resistente, negativista, agitado, você pode tentar dar um benzo via oral. Né? Por que eu estou falando via oral e não intramuscular? Porque a absorção dos benzos, a biodisponibilidade dos benzos via oral é até melhor do que intramuscular e menos errática. Então, e outra coisa, é o princípio do primum non nocere, né? Não prejudicar o paciente. Então, você dá um via oral que é muito melhor que você dá intramuscular. Se precisar, você dá intramuscular também. Nos casos mais leves, para o paciente, vamos dizer, sedar o paciente, manter ele mais sedado se ele estiver agitado, ansioso e tal. Né? Aí eu não vou entrar, claro, nos procedimentos médicos do suicídio, porque isso aí compete à medicina de urgência, não é a área propriamente psiquiátrica, correto? Aí vai fazer todos os procedimentos, gavagem, se for o caso, gavagem, né? Lavagem, gasca, etc, carvão, etc. Bom, se ele tiver um paciente agitado, porque às vezes o suicida, né, ele está agitado, não por motivos orgânicos, clínicos, mas por motivo da própria doença. Eu quero morrer, ninguém vai me segurar, eu vou... Tem paciente que quer pular na rede elétrica, quer enfiar o dedo na tomada, quer pegar o cabo do celular e se enforcar. Então, esse paciente, ele às vezes é um paciente agitado. Então, você vai usar mais uma vez o bom e velho haloperidol, certo? Nesse caso, você pode usar, às vezes, gotas, porque o paciente ele não está tão psicótico, catatônico, a ponto de, ou negativista ou positivista, a ponto de recusar o intramuscular. Então, ele vai poder tomar as gotas ou comprimidos, que você pode dar até 350 gotas, no caso mais grave, paciente mais parrudo, paciente que tem indução microsomal, por exemplo, alcoolista, o tabagista, né? Ou paciente grande e tal, você pode dar 350 gotas ou 35 miligramas, ou intramuscular, né? Como eu já falei antes, até 3 ampulhas. Isso é o máximo, tá? Mais do que isso não é arriscado. E tem que ter vigilância cardíaca, porque paciente com QT longo, ou com bradicardia, ou com alguma coronariopatia prévia, vocês têm que tomar muito cuidado, né? Não pode também uma medicação, eu falei que é segura, mas não é aquela, né, aquela coisa milagrosa, não. Bom, e outra coisa que a gente vê muito, né, assim, condutas, do emergencista, né, não indicar uma hospitalização psiquiátrica, né? Então, assim, e eu vou dizer isso aqui para vocês, gente, olha, não quero paciente, não me mande paciente, meu consultório está fechado, eu já estou mais aposentado, estou querendo descanso, mas para não dizer que eu estou querendo puxar paciente para mim. Ele está indicando hospitalização psiquiátrica para indicar. Eu nem vou citar o nome do hospital que eu trabalho, justamente para isso, para não dizer que eu estou com conflito de interesse. O que eu digo é o seguinte, um paciente suicida, seja o que for, certo? Seja que tipo de for. Eu acho que ele fez isso para chamar atenção. Eu acho que é porque perdeu o namorado. Eu acho que é porque tá na TPM. O que for, a avaliação tem que ser psiquiátrica. Avaliação de conduta, de sequenciamento. Não dá para você fazer essa avaliação num serviço não psiquiátrico, com um profissional não psiquiátrico, certo? Sem querer ser cabotino, puxar a sardinha pro meu lado, eu não tenho disso. O que é a verdade, eu falo, tanto é que eu estou ensinando, tem muito até psiquiatra que vai achar, pô, meu cara tá ensinando aí como é que trata, não sei o quê, tô nem aí, certo? Meu papel aqui não é fazer reserva de mercado, mas eu também, o que é da psiquiatria do psiquiatra tem que ser. Então, assim, por que eu falo isso? Porque eu vejo muitos e muitos serviços, que o paciente chega, suicida, faz lá os procedimentos, salva a vida do paciente e devolve o paciente de novo para a rua. Então isso, até do ponto de vista legal, vocês estão incorrendo em sérios riscos, porque faz parte do protocolo do tratamento de suicídio a indicação de internação. Então se a família não quer, e muitas vezes não quer, rejeita, né? Tem o estigma da psiquiatria, tem o estigma do manicômio. Apesar de que o nosso hospital não é manicômio e a nossa psiquiatria não é manicomial, não é segregacionista, é uma psiquiatria humana, psicoterápica e tal. Então existem serviços humanos, psicoterápicos, especializados, muito bem montados, que não são manicomiais, mas existe o estigma, tá, não vamos negar. Só que se você também não indica e não fala, eu acho que precisa internar e anota no prontuário, se possível pede para a família assinar, você está incorrendo em risco daquele paciente sair dali, cometer o suicídio, porque estatisticamente o risco dele tentar de novo é muito grande, certo? E você depois, às vezes, ser responsabilizado. Porque hoje, vocês sabem, a judicialização é o nosso maior flagelo que acomete a medicina hoje, né? É a judicialização. Então, você está arriscado. Mas o doutor não falou nada, o doutor deu uma receita aqui, ó, de fluoxetina para ele e mandou para casa. O doutor falou para procurar depois daqui uma semana, procurar o psiquiatra. Não. É em hospitalização psiquiátrica, porque senão você ou a sua instituição vão estar incorrendo em dificuldades, possivelmente judiciais.
Porque esse paciente não vai dar para me dar uma aula aqui de suicídio, porque suicídio não é nem uma aula, é um congresso. Existem inúmeras causas de suicídio, né? Então, assim, depressão, borderline, bipolaridade, hiperatividade, drogadição, né? Inúmeros problemas, certo? Distúrbio de adaptação, distúrbio de personalidade, que vão dar uma suicidabilidade. Então, psicose, né? Depressão bipolar, tudo. Então, assim, não dá. Então, assim, você tem que medicar o paciente ou com benzo, se for um caso mais leve, tudo que não precisa, que o paciente não está psicótico, não está agitado, não está fujão, não está negativista ou positivo, você dá um benzodiazepínico, ou um neuroléptico. No caso, sugerimos o haloperidol, que é o mais ataraxizante dos neurolépticos. Infelizmente, os outros neurolépticos não são tão ataraxizantes como o haloperidol. E você vai fazer indicação psiquiátrica. Não deixe aquele paciente sair livre, leve e solto, porque depois a responsabilização pode ser em cima de você. Bom, transtornos de ansiedade, né? Então, pânico, fobia, ataque de fobia, ataque de pânico e tal, certo? Se você também você tem que fazer um bom diagnóstico, é claro, porque, né, tudo em medicina pode dar ansiedade, hipertiroidismo, feocromocitoma, câncer de cabeça de pâncreas, né, infarto, né, hipoxemia, né, DPOC e tal, tudo isso pode dar ansiedade. Então tem que fazer um diagnóstico diferencial, mas se fez diagnóstico diferencial e a causa é psiquiátrica e é de urgência, você faz o bom e o velho benzodiazepínico, que é muito bom, eficaz, né? Como a professora falou, pensando no SUS, então diazepam ele tem, né? Não vai ser uma coisa assim, um clonazepam, uma coisa assim mais sofisticada, um clordiazepox, uma coisa assim. Então você tem o diazepam e faz tranquilo. Bom, a conversão de dissociação, né? Que é o paciente que chega dando piti, e tendo convulsão, ou tendo paralisado, etc. Né? O ideal nesse caso é a clorpromazina, tá? Você pode fazer, no caso, não uma ampola, que uma ampola talvez seja muito, mas você pode fazer meia ampola, né? Ela é bem melhor do que o benzo, né? O paciente pode até depois ir tomando ela em casa, até procurar um psiquiatra, porque também essas situações são situações psiquiátricas, gente. Não adianta a gente querer, repetindo para vocês, eu não tenho interesse nenhum de fazer reserva de mercado. Estou com a minha vida feita, com a minha vida ganha e tal, não tenho interesse nisso. Mas o que é do lobo, o homem não come, né? Aliás, como é que é? O que é do homem, o lobo não come. Então, assim, se é psiquiátrico, tem de ir para um psiquiatra. Então, são situações que tem que, depois de um atendimento de urgência, serem realmente encaminhados para o psiquiatra. Por que eu falo isso? É uma coisa banal, não é? Sim, mas esse dia mesmo, peguei um paciente do interior, cujo médico emergencista, o que ele estava fazendo? Uma depressão grave, melancólica, do tipo bipolar, que o emergencista estava fazendo para o paciente lá, dando antidepressivo para o paciente lá dentro do pronto-socorro. Então o paciente ia lá e tal, e ele estava medicando ela com antidepressivo, como se fosse um hospital psiquiátrico, um ambulatório de psiquiatria. É claro, deu errado, né? Esse dia também recebemos de Brasília, de um UTI de Brasília, uma menina, um adolescente, que estavam fazendo na UTI, estava fazendo ketamina na adolescente. A menina estava suicida. Tentou suicídio, então vamos começar aqui uma ketamina, porque o protocolo é da ketamina. Pelo amor de Deus, gente, o que é isso? Inclusive, essa família dessa menina, eu tive UPA para dissuadi-la de processar esse hospital, porque ketamina em adolescente não pode, ketamina sem psiquiatra não pode, ketamina no UTI, isso é um absurdo. Então, assim, mas está acontecendo esse tipo de coisa. O pessoal, não sei o que está acontecendo, se é problema financeiro, ou sei lá, enfim, é um assunto para ser discutido, mas estão tentando fazer isso. Então, assim, não se arvore, né, a fazer uma psiquiatria dentro de um pronto-socorro. Pronto-socorro é pronto-socorro. Então, você vai fazer medicação de urgência, você vai deixar o paciente estável, estabilizar, para que ele procure o tratamento psiquiátrico ambulatorial ou hospitalar, ou o mais rápido possível. Então, bom, aí eu terminei, posso abrir para as questões, não sei se tiver. Se não tiver questões, eu vou continuar falando aqui até o Vigiano aqui me calar a boca, porque, né, eu sou neto de cigano e tal. Então, assim, livros não são bem referências que eu usei, mas são livros legais, são livros bonzinhos, que esse aqui é um pouco antigo, é o Raiman, mas é muito legal, muito completo, um cara muito competente. E temos o brasileiro mais novo, que é o Quevedo, né? De emergência psiquiátrica, tá? São livros, são materiais que eu indico que são bastante interessantes. Bom, e eu espero ter agradado.
e ter sido rápido, sucinto, e estamos aí abertos. Tem mais quanto tempo, ô Vigiano? Não, nós temos 20 minutos ainda. 20? Tem as perguntas aqui que a gente consegue, que eu passo pro doutor. Tá, pode mandar a bola Pode? aí. Pode mandar. Tá, a Juliana perguntou, agradeceu, falou um boa noite. Quantos ml de clorpromezanina intramuscular na mania? Bom, na mania, é que eu falei, né? Na conversão, você dá uma dose menor, certo? A ampola. Olha, gente, vocês me desculpem se eu errar, porque eu tô velho e tal, né? E, assim, na verdade, a gente usa lá no hospital, tudo, lá no hospital tem urgência psiquiátrica, mas eu, às vezes, né, vou dar alguma informação aqui que vocês levem, depois vocês chequem. Mas, se não me engano, a ampola tem 5 ml, é uma ampola até grande, inclusive, você deve evitar de fazer em músculos pequenos, porque dá abscesso. Você deve evitar de fazer endovenoso. Fenotiazínico, você deve evitar de fazer endovenoso. Seja Neosine, seja o Fenergan, que a gente vê muito pessoal fazendo, e seja o Ampliquitil, porque eles são muito venoclíticos, eles são muito, dão muita flebite, certo? E às vezes flebite grave, que o paciente às vezes perde aquela veia. Então, assim, evitem fazer, né? Então você pode fazer, e quando for fazer ampola, mesmo ampola grande intramuscular, se possível faz no glúteo, ou na coxa, em grandes músculos, ou faça dividida a dose, faz metade num glúteo, metade no outro, para evitar um grande acúmulo, porque são muito abscedogênicas as fenotiazínicas. O haloperidol nem tanto, não tem muito problema, mas a fenotiazínica sim. Bom, aí você pode fazer uma ampola. Você faz também o benzo, como eu falei, o lorazepam via oral, você faz o valproato, que também tem uma ação antimaníaca muito boa, e com isso você pode manejar o paciente no pronto-socorro, até que ele procure um serviço psiquiátrico, porque esse tratamento é um tratamento inicial, é um tratamento, né, de início e de nível de pronto-socorro. Depois vai ter que ter uma série de nuances, né? Não dá, vamos dizer, porque alguém pode me questionar, mas e o lítio e tal, não sei o quê. Não, lítio é um tratamento, sim, de mania, é eficaz e tal, mas é para um tratamento hospitalar psiquiátrico, porque ele vai demorar a agir, não vai ter um efeito de urgência, né? Então é isso. Bom, então é isso. No caso da conversão, associação, você pode fazer meia ampola, geralmente é suficiente. Na mania, você pode fazer uma ampola. Diga-se de passagem, pacientes mais idosos, ou seja, acima de 40 anos, você tem que tomar cuidado com os fenotiazínicos. Eles podem dar muitos sintomas anticolinérgicos. Então, o paciente, e também sintomas adrenolíticos, baixa muito a pressão, tá? Às vezes aumenta a secreção respiratória e o paciente está sedado, então ele não consegue. Eu já tive paciente com insuficiência respiratória aguda por rolha brônquica por 30 gotas de Ampliquitil. Então isso acontece, né? Não são medicações muito seguras do ponto de vista orgânico, do paciente orgânico, senil, baixa pressão, às vezes aumenta muito a frequência cardíaca por causa do efeito anticolinérgico, né? Então ele tem um efeito assim, ora ele é muito adrenolítico, ora ele é muito anticolinérgico. Então ele tem esses dois polos e os dois podem ser... Então você tem que ter cuidado de medicar. Mas eles são muito eficazes na aquietação do paciente maníaco, certo? São interessantes. Bom, o que mais? Vamos voltar lá no curso que a gente fez no começo do ano. Em caso de uma gestante com episódio psicótico na urgência, pode ser usado haloperidol? Pode ser usado. Pode ser usado, sem problema. Assim, o haloperidol ele não vai atuar... Assim também os fenotiazínicos, né? Só que se estiver perto do parto, você deve evitar o fenotiazínico. Porque aí ela vai dar hipotensão, pode dar efeitos neurovegetativos, neuroautonômicos graves, né? Autonômicos graves, né? Agora, o haloperidol é mais tranquilo, até perto da gestação. Tá? Sem problema. Próximo. Agora, eu tenho uma situação. O doutor comentou sobre a questão da diferença do rural para o centro urbano. Como seria essa urgência num centro rural? Como é que deveria o profissional agir lá? Não, você vê bem, eu resumi, né? Eu resumi e simplifiquei ao máximo, né? Ao máximo, a ponto de que isso aqui você vê, eu falei de pouquíssimas medicações, eu falei de pouquíssimos aparato hospitalar. Isso aqui é um mínimo. Se um hospital, assim, com todo respeito, mas se um hospital não tem isso aqui, aí não dá. Aí realmente é pagelança, né? Aí é pagelança. Mas precisa ter. Isso aqui é o mínimo. Isso aqui é um esquema
que eu falei, assim, eu vim preparado até para fazer um esquema para o cara lá no Amazonas, o cara sozinho, o emergencista ou o clínico que está no pronto-socorro, resolver o problema, certo? Até os colegas emergencistas depois podem comentar sobre isso, falar sobre a sua experiência, né? Assim, a situação, às vezes eu também porque eu estou há longo tempo, né? Quer ver, eu deixei o pronto-socorro, foi na década de 90 ainda, 1990. Então, assim, eu não sei a situação real, mas eu acho que isso aí é uma coisa mínima que um serviço de urgência tem que ter. Tem um participante que trouxe uma pergunta, opinião própria, certo? Sim. Até que ponto o doutor acha que nós, psiquiatras, somos culpados por termos outros profissionais invadindo nossa área e tomando-a para si? Exemplo, o neurologista, psicólogos, etc. Esse aí, esse cara me conhece e não gosta de mim, né? Eu também. Eu avisei. Porque, né, bom, eu vou segurar minha língua aqui, porque esse assunto aí é seríssimo. Eu só vou dar um exemplo. Esses dias, esse dia não, 2 dias atrás, eu recebi um print de um amigo assim, ó. Estamos na UTI com a paciente suicida, né? Com tentativa de suicídio e tal, estamos pedindo o parecer do neurologista, né? Então, assim, quer dizer, até a tentativa, porque o psiquiatra já perdeu demência, já perdeu hiperatividade, autismo, nada isso é de psiquiatra mais. Nós só ficamos com depressão, né? E agora estão tirando a depressão também, porque suicídio agora tem que chamar o neurologista. Bom, o que acontece, ô Vigiano, ou colega que... A doutora Ju. Doutora Ju? Doutora Ju. Grande amiga lá de Minas Gerais, Belo Horizonte, sabe? Mas, enfim, o que acontece hoje é que nós, psiquiatras, nós temos a síndrome do cachorro vira-lata. Não só do cachorro vira-lata que peidou na igreja ainda. Entendeu? É aquela síndrome do vira-lata. Então a gente não se põe. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Goiás, nenhum hospital, por exemplo, do governo, da rede do governo, tem serviço de psiquiatria. Assim, para não falar o HGG, porque tem residência que até eu ajudei a montar. E a duras penas. Mas nós implementamos o serviço de psiquiatria e residência do HGG. Eu e nossa equipe psiquiátrica. Mas, enfim. Mas tirando, são muito poucos, são quase nenhum, para não falar nenhum hospital psiquiátrico do estado, e grandes hospitais também não têm psiquiatras. Né? Então, esse é um grande problema. Assim, eu acho que é um... Né? Porque eu estou falando, assim, o emergencista pode resolver esse problema? Pode, igual eu falei. Eu quero que resolva. Eu não quero dizer, tem que ter um psiquiatra em cada pronto-socorro. Não, o emergencista está lá para isso, ele tem competência. Beleza. Mas tem hospitais que o paciente depois ele vai sair ele vai para uma enfermaria, ele vai para uma UTI, ele vai para um apartamento e às vezes mesmo no serviço de urgência, às vezes está muito grave, precisa de um psiquiatra. E não tem. Aí você pergunta, por que não tem? Aí, cara, é uma longa discussão, porque, na verdade, até hoje, psiquiatria não saía sangue, mas está começando a sair, porque com a judicialização, a coisa está ficando feia. Então, por exemplo, a gente já teve muitos pacientes que falaram, doutor, eu estava em tal hospital e o paciente lá, igual dando ketamina, fazendo lítio lá e tal, e quer dizer, virando um hospital psiquiátrico e dando errado, é claro, né? Porque, queira ou não, tem que ter expertise, entendeu? Apesar da psiquiatria ser uma especialidade de 2 doenças e 3 remédios, ainda exige um pouco de expertise. Os psiquiatras vão matar por causa dessa brincadeira, mas enfim. Então, nós psiquiatras deixamos escorrer. Como não sai sangue, não judicializa, mas a coisa está começando a mudar. Né? Outra coisa, muitos psiquiatras, infelizmente, eles não saem, eles acham que psiquiatria é uma coisa diferente da medicina. Inclusive, esse dia eu postei no Facebook um psiquiatra com estetoscópio, quase me acabaram, avacalhando, não sei pra quê, pra tocar tamborete nesse esteto, quer dizer, psiquiatra para eles não usa esteto, psiquiatra não é médico, psiquiatra é teatrólogo, é historiador, é cineasta, é filósofo, né? E não é médico. Entendeu? Então esse é outro problema também. O psiquiatra, muitas vezes, ele tem vergonha, assim, ele não entra no hospital geral, ele não tem muito traquejo ali no hospital geral, porque ali você precisa entender medicina, né? Então esse também é um problema dos nossos psiquiatras. A psiquiatria no hospital geral, no Brasil, ela é muito fraca, ela é ao contrário, por exemplo, dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, todo hospital tem um serviço de psiquiatria, né? No Brasil não tem. É justamente por isso que eu te falei, porque não sai sangue e o pessoal não sabe que aquele assunto é psiquiátrico. Né?
Mas o que vai acontecer? Eu acredito só na lei do mercado, entendeu? O que é o mercado? O mercado é o seguinte, a família vai te cobrar isso. A família vai começar a entender que o problema é psiquiátrico e vai começar a te cobrar isso. Entendeu? E aí vai ter judicialização, como já está havendo. Por exemplo, em Goiás, eu não vou citar o nome, mas já tem um OS, uma organização social, que está já contratando psiquiatras, certo? Para os seus hospitais gerais. Então, isso está começando a mudar. E eu acho que cabe aos psiquiatras botar a lenha na fogueira, falar, peraí, mas um neurologista fazer uma avaliação de suicídio, né? Uma avaliação de conduta, de conduta a longo prazo de suicídio, peraí, não, isso é da nossa área, tal, né? Começar assim, meio que criar caso, sair da moita, né? Mostrar que tem um pouco de orgulho, né? Mostrar que não é aquele primo pobre da medicina, e começar também a botar as garrinhas de fora e falar, opa, peraí, tal, isso aqui é minha área, isso aqui tem expertise, tem uma formação para isso e tal, né? Mas, parece ter uma pergunta aqui, doutor. Pode falar. Quase um texto. Do Igor Pinheiro. Doutor, qual seria o erro comum que você tenha notado para a dificuldade em se dar o diagnóstico de delírio? No começo da aula, por exemplo, você exemplificou que a paciente em questão não foi diagnosticada pelo emergencista, pelo médico do SAMU e nem mesmo por um psiquiatra. Há algum ponto-chave fundamental para nós atendermos e auxiliar no diagnóstico? Pois essa paciente, inclusive, né, ela não fizeram o diagnóstico de delírio 1 nela, porque ela tinha uns delírios também. Por exemplo, ela achava que ela estava sendo presa. A hora que ela ficou sabendo que ela estava no hospital psiquiátrico, por exemplo, ela falou assim, me tira daqui. Tudo bem que ela tem razão, mas assim, ela estava delirante. Vocês vão me matar aqui dentro, vocês vão não sei o quê. Então, assim, ela estava delirante também. Porque às vezes o delírio tem um componentezinho de delírio, né? Só que assim, repetindo, essa paciente, vamos pegar esse caso específico, né? Olha, veja bem, a paciente estava com anasarca, a paciente estava com erisipela, a paciente estava com a frequência cardíaca de 140, a paciente estava com a frequência cardíaca acumulando fibrilação atrial com galope, ou seja, fazendo um ICC descompensada. A paciente estava fazendo um corpo pulmonar, porque inclusive ela tinha só um pulmão, o outro pulmão ela perdeu por fibrose. Então ela já era uma paciente com reserva pulmonar diminuída, a paciente estava cianótica, a paciente estava saturando 67, cianótica, ofegante. Veja bem, então a paciente tem um quadro clínico, não é porque ela está delirando que você pensa, isso é psiquiátrico. Não, peraí. Né? Peraí, estava desidratada, certo? Desidratada. Então, você tem que ver isso. Um ritmo de 140, né? Com galope, com fibrilação, certo? Galopando e fibrilando atrialmente, né? Então, assim, primeiro, até o emergencista, ele está mais capacitado do que o psiquiatra, evidentemente, para fazer esse tipo de diagnóstico, né? E, essa paciente também tinha característica assim, desorientação, né? Apesar dela estar vigil, ela não tá comatosa, nem com rebaixamento, um pequeno rebaixamento, mas ela estava desorientada. Porque traz aqui a minha filha, então tem falsos reconhecimentos, né? Traz aqui minha filha, doutor, o senhor é aquele que me viu esses dias ali na praça, quer dizer, ela está desorientada, né? Então tem alguns sinais que te fazem ver e prever que aquilo... outra coisa, não tem histórico psiquiátrico, essa paciente não tinha histórico psiquiátrico, isso aí começou agora, de 15 dias para cá, certo? Então, um paciente que é psiquiátrico, para começar abruptamente um quadro psiquiátrico, sobretudo depois dos 40 anos, peraí, fica com o pé atrás, faça uma avaliação orgânica desse paciente. Fica com o pé atrás, vai procurar organicidade. Agora, eu dizer assim, já aproveitando a pergunta, para esculachar logo, arrebentar logo, o que eu acho, gente? Eu acho o seguinte, é a deterioração da nossa medicina. Infelizmente é isso, é a deterioração da nossa medicina. Eu até falei isso para os residentes, gente, olha aqui esse caso, até nós discutimos esse caso longamente. Pelo amor de Deus, 4 profissionais especializados, serviço especializado, e a paciente chega aqui desse jeito, né? É muito difícil, é triste, entendeu? Mas infelizmente é a realidade.
Por isso que, assim, eu tenho interesse em preparar o emergencista e tal, que ele faça o diagnóstico, faça o primeiro atendimento, estabilize o paciente, né? Porque, para evitar justamente esse tipo de coisa, né? Tem mais alguma coisa, Vigiano? Por enquanto, não. A doutora Larissa Doutora Larissa. não quer me dar uma catracada, não, aí e tal. Ela vai mandar prender nós dois Nenhum. aqui. Tô me divertindo aqui. Tá muito louco, né? Tá muito louco, né? Tô recebendo a ligação dos advogados aqui já. Não, tô achando ótimo, e muito boas perguntas, muito boa interação. Não posso falar que foi a nossa melhor aula, porque senão vai gerar ciúmes, mas foi a melhor aula. Não fala isso não, pelo amor de Deus. Médico, ciúme de médico tá pior que ciúme de mulher, viu? Ó, uma última pergunta pra gente entrar nos comentários finais. Risperidona no delírio? Vale a pena? Pois não, tem muita coisa, né, que o pessoal usa no delirium, certo? No delírio ela é boa, no delírio ela é boa, evidente. No delirium. Delirium, aí já é outra história, né? Então, assim, veja bem, delírio, né? Então o pessoal usa, por exemplo, medicação colinérgica, donepezila para melhorar, outros usam melatoninérgico, está sendo usado melatoninérgico para delirium, está sendo usado colinérgico para delirium, né? Enfim, usam-se... só que é o seguinte, o que eu acho? Isso aí é uma questão mais de firula, é mais para o especialista, porque, por exemplo, você vai usar um colinérgico, né, para um delirium, mas um delirium de um demente, por exemplo, um demente, porque é comum o demente delirium usar, né? O paciente senil, demente, ele delirium usar. Aí você pode usar um colinérgico, beleza. Mas e o paciente que está delirium usado por insuficiência respiratória, por insuficiência hepática? Eu não vou falar para você dar risperidona para esse paciente. Eu falo para você, seja emergencista, seja clínico, trate a base e depois você vai pensar no que tipo de remédio você vai usar. Porque eu acho arriscado você falar, usa melatoninérgico, ramelteona, por exemplo. Usa um donepezila, que é um colinérgico, que é um tipo de tratamento já mais sofisticado, né? Sofisticado, por exemplo, a ramelteona, em alguns tipos de velho que estão tendo insônia e que estão tendo mudança do ritmo circadiano e começa a deliriuzar, começa a ter aquele fenômeno do sunshine, que é quando a noite cai ele começa a variar, ficar confuso, mas isso é um sintoma específico, é um tipo específico de delírio 1, que é o sunshine do idoso. Então, você não vai poder querer usar a ramelteona para um paciente que está deliriuzado por desidratação, ou por insuficiência respiratória, como é o caso dessa que nós pegamos. Então, repetindo, primeiro, não tenha medo da contenção, faça contenção quando for necessário, use a contenção, é muito melhor até do que medicação, em muitos casos, primeiro. Segundo, vá em busca da causa, certo? Da causa, nem que seja iatrogênica, certo? Vá em busca dela com coragem e com fé, porque você tem que achar essa causa, porque é uma urgência médica, o delirium é uma urgência médica, então você tem que achar a causa. E quando for usar a medicação, eu não vou ficar aqui, firulando, filosofando, dá isso, dá aquilo. Gente, você tem uma medicação ali que é eficaz quando ela tem que ser eficaz, que é o haloperidol, que você pode usar a dose até alta. Os americanos chegam, porque são loucos, né, tal. Mas tem trabalho de americano que fala assim, de usar 800 miligramas de haloperidol. Né? A gente está falando aqui de quê? De 25 miligramas, de 50 miligramas, eles estão falando de 800. Enfim, por quê? Porque é uma droga segura, que você pode lançar a mão. Então, assim, para que ficar usando muita coisa se você tem o bom e o velho haloperidol? Né? Eu, por exemplo, sinceramente, nunca usei risperidona em delirium. Eu já usei em perplexidade, psicose perplexa, que é um pouco diferente. Aí sim, eu te digo, tem um bom efeito nas psicoses perplexas. Mas no delirium não usei e eu até nem aconselho. Por quê? Porque não é tão experimentada, não é tão baseada em evidência como o haloperidol e vai ter um efeito similar ao do haloperidol, porque vai o quê? Vão bloquear o receptor D2 a nível do estriato, sobretudo. Entendeu? Então, então assim, vão ter o mesmo efeito, certo? E então, assim, eu não usei, não uso, assim, e eu não vejo necessidade. É a mesma coisa de você ficar querendo, assim, caçar chifre em cabeça de cavalo, sendo que você tem uma droga boa e que funciona. Bom, mais alguma coisa, Vigiane?
Acho que não, doutor. Acho que podemos entrar nos comentários finais. A doutora Larissa quer dar uma palavrinha. Então, dá uma palavra. Não, só mesmo agradecer a aula, agradecer a presença, agradecer a todos os ouvintes que você trouxe aí pra gente, para enriquecer nossa aula com as perguntas. Seus comentários finais, doutor? Pra gente encerrar? Não, eu gostaria mais uma vez de agradecer inclusive a doutora Larissa, porque eu tenho acompanhado, apesar de eu não ser emergencista, eu tenho visto o esforço que ela tem feito e a Sociedade de Medicina de Urgência tem feito para trazer essas aulas, né? A série chama Sala Vermelha, inclusive eu conclamo todos os médicos aí a continuar assistindo essa série, que está sendo muito bem elaborada, muito bem feita, eu agradeço. E parabenizo vocês por essa iniciativa, não só a doutora Larissa, mas também o professor Valdemar e Tarek e a AMG, que estão fazendo uma coisa que eu acho muito importante, ao invés de que a gente melhorar a medicina. Em vez de ficar caçando bruxa, vamos caçar um, caçar outro, atacar, vamos fazer uma boa medicina. Como diz o filósofo Bergson, a gente não ataca o mal, a gente desloca ele com o bem. Então vamos fazer coisa boa. Isso que a AMG está fazendo é muito bom, de fazer formação médica contínua, né? De estimular a formação científica do médico, né? Quiçá daqui a um tempo até prática, né? Nosso hospital é um hospital filantrópico, está lá à disposição para quem quiser aprender, para quem quiser fazer prática. Nós temos essa preocupação, para a gente dar uma formação médica boa, para a gente depois não sair correndo atrás do prejuízo. Todo mundo falando mal de médico, os médicos fazem isso, os médicos fazem aquilo. Em vez de ficar bradando contra as trevas, vamos acender um palito de fósforo, que é isso que a MG está fazendo, a doutora Larissa está fazendo, o doutor Valdemar, o doutor Tarek, o Vigiano aqui, doutor, na sua parte operacional. Pra gente ir embora, mandaram um caso para nós, lá do Rio de Janeiro esse. Ave Maria. Olha pra você ver, já é visita domiciliar a um paciente de 82 anos em uso de... Nossa, eu vou matar o nome dos remédios tudo aqui, mas vamos lá comigo. Em uso de levomepromazina, 25 mg, mais quetiapina de 50 mg prescrito por um colega. Pelo paciente não conseguir dormir à noite. Mas está deprimido de dia. Somente diminui a dose, pois amanhã voltarei a atendê-lo. Então, deu uma diminuída na dose que amanhã já está atendendo novamente. Não o vi psicótico e nem depressivo, mas com medicamentos que me geraram uma grande dúvida do TX dele. O que eu poderia fazer? Bom, é dificílimo, né, fazer isso por via internet, assim, sem ver o paciente e tal, porque a medicina, né, é infinita, mas enfim, o que acontece? Você pode ver, assim, um paciente idoso usando 2 antipsicóticos, né, que é a levopromazina e a quetiapina. Então já é meio, assim, por que esse paciente está usando 2 antipsicóticos, né? Isso tem que ser elucidado. Esse paciente já era psiquiátrico antes, né? Então tá, esse é um ponto. Segundo ponto, esse paciente está deliriumzado, está tendo delírio 1, por quê? A levomepromazina, ela é muito anticolinérgica, ela pode dar delírio 1, né? E a quetiapina também, ela é menos, mas também pode, né? Outra coisa, a levomepromazina, ela pode baixar a pressão, ela dá um ortostatismo violento, um risco do paciente fazer uma fratura de crânio ou de colo de fêmur é enorme. Então tem que tomar muito cuidado. Outro ponto, isso aí está funcionando como hipnótico, porque se esse paciente estiver usando isso como hipnótico, não está bom, né? Não é uma boa prescrição. Né? Repetindo, eu não sei a circunstância que esse paciente está com essa medicação, não sei. São medicações antipsicóticas, né? No caso da quetiapina em dose mais baixa, tem efeito também antidepressivo e também tem efeito hipnótico, em dose mais baixa. E a levomepromazina é um antipsicótico, não muito potente, que ele é um fenotiazínico, adrenolítico, né? De cadeia linfática. Então, essa medicação, para hipnose do paciente idoso, não é muito bem indicada. Nesse caso aí, inclusive, se aplica o que eu falei agora mesmo. Às vezes você usar, porque o idoso, muitas vezes, ele tem um déficit natural ali de melatonina. Porque a melatonina faz parte da cadeia bioquímica da dopamina. Você sabe que o velho falta dopamina para ele, tanto é que a gente tem o Parkinson, né? Então tem velhos que não falta a dopamina, mas falta a melatonina. Então, às vezes, você repõe melatonina e aí o paciente idoso melhora do seu ciclo vigília-sono. Você tem outras medicações também, que não são propriamente a melatonina, mas são melatoninérgicos, né? Agomelatina, ramelteona, que vão melhorar também esse turnover melatoninérgico. Então, eu acho que... Agora,
Repetindo, eu não sei do caso clínico, não sei o motivo, né? Não posso, a gente não pode falar, faça isso, é isso, o diagnóstico é esse e tal. Isso aí é temerária, conduta temerária. Eu não vou adotar esse tipo de conduta aqui, né? Ótimo. Encerramos? Podemos ir embora, né? Podemos. Dê seu boa noite, professor. Boa noite a todos, muito obrigado. Desculpe qualquer coisa aí. Vai desculpando o Vigiano aí, que qualquer coisa que tiver de errado ele que fez. Tá bom? E estamos aí à disposição da Sociedade de Medicina de Urgência. O que precisar, estamos aí à disposição. Tenho muito prazer em trabalhar com os colegas da urgência, que eu respeito, admiro muito, né? E também a MG, a Comissão Estadual de Residência Médica e a Faculdade de Medicina da UFG. Estou à disposição de vocês. E do Maurício do Vigiano também, quando precisar.